Hoje nós vamos conhecer a trajetória de sucesso dos Supermercados Neto, que ficam a 700 quilômetros de São Paulo, em Presidente Epitácio, no interior do estado. Uma história que começa nos anos 60, com um pequeno comércio da mãe do nosso entrevistado. Meu nome é Aparecido Massanório Omote, sou de uma pequena cidade do interior que é Presidente Epitácio. Lá houve o início da nossa empresa da seguinte forma: meus pais moravam em uma outra cidade que chama Pacaembu, certo? Ele, mamãe, junto com os filhos. E numa determinada altura, ele resolveu ir para a cidade para fazer uma atividade diferente, diferenciada, que não fosse lavoura, não fosse esse sacrifício existente e que tivesse assim um certo melhor ganho, qualquer coisa assim. E ele mudou para Presidente Epitácio. E o que fortaleceu isso daí foi o gosto dele pela pescaria. O comércio ainda era uma mercearia. Eu me conheci e vivi dentro de supermercados. Nós viemos dessa cidadezinha para Presidente Epitácio por volta de 60 e pouco, era jovem, garoto ainda, certo? E naquele supermercado nós fomos, naquele empório, naquela mercearia, nós fomos trabalhando e fazendo uma desenvoltura, um desenvolvimento, um relacionamento. É nesse aspecto que a empresa foi crescendo, foi desenvolvendo, foi até chegar ao ponto que essa mercearia passou a ser um pequeno supermercado. Isso aconteceu em 1966. A mercearia passou a se chamar Supermercado Omote, mas o destino quase tirou o Sr. Omote do caminho do setor supermercadista. Em 1974, ele se formou e chegou a começar a carreira em outra área. Passei, certo, num concurso, fui licionei muito tempo como professor de educação física. Aí chegou uma altura que nós tivemos de decidir. Ou vai dar aula, ou vai cuidar no negócio, ou o que você vai fazer da vida, certo? E eu fiquei assim, meio complicado. Eu falei, poxa vida, se esse negócio não dá certo para o meu lado, vai complicar. O ponto de virada para minha projeção foi no momento, acho que era a quarta loja, parece uma loja linda, muito grande do senhor que tinha lá. E ele me ofereceu a loja e eu fiquei assim temeroso, né? Era uma loja com muitas dificuldades para você sobressair, você alinhar, Aí eu fiquei bem temeroso, sabe? Mas um dia lá eu licionava, sabe? Eu estava dando aula, eu pensei, sentado no canto lá, passei a mão numa bola de basquete que eu estava licionando lá, juntei assim, joguei a bicha lá para cima e falei, não, eu vou cuidar do mercado. Não vou ficar aqui dando aula pro resto da minha vida, certo que é importante, mas não vai ser tudo. Então eu acho que esse foi o momento da virada. E a própria dificuldade que eu aprendi, que eu tive. Porque nós, ser humano, não aprendemos nada com a facilidade não, viu? Nós aprendemos na dificuldade, na coisa dura que você aprende como que é a coisa. Isso aconteceu nos anos 80. A mercearia da mãe do Sr. Omote já havia evoluído para Supermercado Omote. Mas ele resolveu comprar outro comércio e administrar sozinho o Supermercado Neto. Como ele mesmo definiu, uma loja muito grande e cheia de desafios. Por isso mesmo, o Sr. Omote parou de dar aulas e entrou de cabeça no setor supermercadista. Em 2010, ele conseguiu fundar a segunda loja dos Supermercados Neto,
que funcionam a todo vapor até hoje. Em todas as modalidades de trabalho, certo, que a gente entra, a gente pensa que é de um jeito, mas não é muito bem como a gente pensa não, certo? As dificuldades são maiores, elas são grandes. E aquele tempo não era diferente. Tinha concorrência, tinha uma série de coisas que impactavam e era problema. E a gente não tinha, por exemplo, a expressão, a capacidade que tem hoje na resolução dos casos. Então, essa época foi uma época assim, bastante complicada, né? Que a gente tinha de pagar as contas, era muito boleto, era muita coisa e muitas vezes não dava, não tinha como. Então, foi um momento assim difícil da vida, né? E de lá para cá, muita coisa mudou. No começo era bem diferente. Era bem diferente o seguinte, por exemplo, código de barra. Você não tinha código de barra. Hoje você senta, né, na sua sala de coisas, o menino manda lá valores das mercadorias e tal, e fica tudo definido, tudo certo. Aquele tempo não, você tinha de pegar o produto, etiquetar de um em um, expor, tá entendendo? Então era um certo negócio. Hoje chega um vendedor na sua loja, você entra no seu sistema, você quer comprar leite condensado, tem lá, olha, você comprou 50 caixas, vendeu 30, tem 20, quanto que você vai querer comprar? Para aquele tempo, não. Quando você vai ao supermercado fazer suas compras e vê tudo organizado, limpo e atraente, talvez não imagine que aquele local é fruto de um trabalho de mais de 40 anos. Da década de 60 para cá, o Sr. Omote passou por muitas experiências e dificuldades. Uma trajetória de sucesso que ele faz questão de dividir com quem esteve lado a lado em momentos importantes dessa história. Sim, a minha esposa, certo, é uma pessoa guerreira, muito aí esforçada. Eu gostaria já o seguinte, de incluir a minha mãe, que não está mais aqui. Eu tenho 2 irmãs também, uma já falecida, a outra não. E a Vera, que é minha esposa, que são mulheres guerreiras, tá? Que ajudaram muito a empresa, ajudaram muita gente, deram muito da sua contribuição. Tá? Então eu faço aqui uma homenagem a essas mulheres. O Sr. Omote ainda diversificou. Nos anos 90, adquiriu terras no Mato Grosso do Sul e investiu na agropecuária. A criação de gado é uma atividade forte que ele mantém de pé até hoje. O supermercado que ele assumiu com receio nos anos 80, agora já está na 2ª loja e abastece toda a região de Presidente Epitácio. Aparecido Massanori Omote é uma liderança que inspira.